Será que eu não tenho a voz de Jacó e as obras de Esaú? Será que o que eu digo para minha esposa, será que o que eu digo para os meus filhos, eles podem ver através das minhas mãos? Eles podem ver pessoas que honram com o compromisso ou pessoas como Esaú, que desprezam os compromissos, que desprezam aquilo que tem maior valor? Sabe aquelas coisas que a gente vai setorizando? Hoje eu não vou priorizar isso, amanhã eu priorizo. Mas amanhã pode ser que você não tenha mais. Pode ser que eu não tenha mais aquela oportunidade. Pode ser que eu não tenha mais aquela pessoa. Quantos que tinham uma barreira com o pai e contava que um dia ia consertar essa barreira com o pai e o pai morreu antes? Não é uma dor? Depois que você conhece a palavra, não vem aquela dor? Poxa, eu podia ter resolvido isso enquanto estava em vida. Essa é uma palavra muito profunda, porque as pequenas coisas podem impedir o novo de Deus nas nossas vidas. Essas são as coisas que mais travam a nossa vida. São as coisinhas pequenas que já estão cheirando mal. Repita comigo: pare de perfumar seus mortos. Hoje mergulharemos fundo nas obras mortas que nós mantemos em nossa vida. Eu costumo dizer que nós somos como uma árvore. De tempos em tempos, nós precisamos de manutenção. Então, de tempos em tempos, começa a crescer coisas que já lá atrás tinham poder, que lá atrás fazia parte da nossa vida. E nós precisamos, como Deus ensina, nós precisamos, de tempo em tempo, estar nos ajustando à palavra dele. Então, aquelas pontinhas, aqueles problemas, aquelas praguinhas, a gente precisa, repita comigo, eliminar, tirar. Porque isso afeta a nossa intimidade com Deus. E se uma área não vai bem, como a área da vida espiritual, nenhuma outra área vai bem. Não adianta eu querer que o meu casamento vá bem, minha vida financeira vá bem, e eu poderia citar inúmeras outras áreas aqui, saúde, se o espiritual não estiver indo bem. Então, quando eu falo de obras mortas, a primeira coisa que a gente precisa entender, qual é o tempo que Deus conta? Qual é o tempo que Deus considera? Porque hoje você pode dizer para mim, pastor, eu tenho 30, tenho 40 anos, tenho 20 anos. Alguns vão dizer, eu tenho até mais. Só que se eu te perguntar, qual é o tempo que Deus considerou de todo esse tempo, você sabe me dizer? Dos meus 40 anos, quanto tempo foi queimado e quanto tempo foi aproveitado? Eu, com muito pesar, embora seja jovem, eu não aproveitei a boa parte da minha vida. E eu não lembro qual pregador, não sei se foi o bispo Murilo ou o bispo Anderson que usou essa expressão, que conforme vai passando o tempo, vai equilibrando isso. O tempo vai passando, né, e essa balança ela vai mudando. Então o tempo em Jesus vai compensando todo aquele tempo, né, de plantio negativo. Mas hoje, se eu te perguntar quanto tempo Deus considerou, você sabe me dizer? E diante disso, diante dessa informação, nós iremos meditar hoje. Então, se as obras mortas são as obras que Deus não considera, quais são as coisinhas que eu faço, que eu pratico, e quais são as coisinhas que eu permito que não agrada a Deus? E Deus não está considerando isso. Quais são as coisinhas que você tem permitido na sua empresa? Aonde você trabalha? Às vezes você está no dia a dia, aquela correria, muitas situações para resolver, e já ouviu aquela expressão? Isso aí vai caindo na rotina.
cai na rotina, né? Amanhã eu resolvo. Essa situação aqui, é só um probleminha, só uma coisinha. Daqui a pouco, essa coisinha vai juntando com outra coisinha, que vai juntando com outra coisinha, e vai permanecer uma inha ou vai se tornar algo grande? Algo grande. E como nós temos recebido as mensagens recentemente, o que tem travado a nossa vida, pessoal, são as coisinhas. E nós estamos no melhor tempo da nossa vida. Nós vemos que o melhor vinho, ele não foi servido no início da festa, ele não foi servido no meio da festa, mas ele foi servido quando? No final da festa. Então nós passamos o ano todo meditando, o ano todo sendo, trabalhado, podado, recebendo inúmeras mensagens para que nessa reta final nós venhamos provar do melhor vinho. Mas para nós provarmos do melhor vinho, a gente precisa tirar os obstáculos que ainda nos impedem de chegar lá. Eu peguei alguns exemplos aqui, mas eu não gosto muito de usar exemplos, até para que cada um possa entender. Cada um tem o seu exemplo, cada um sabe o que Deus está falando através dessa mensagem. Mas, algumas coisas que nós precisamos tomar cuidado. Sabe aquela piadinha maliciosa, que às vezes alguém conta, que às vezes alguém te manda no WhatsApp, te manda no celular, que parece algo inofensivo, algo pequeno. Isso pode estar comprometendo o teu casamento, pode estar comprometendo a sua vida espiritual com Deus, pode estar comprometendo o teu financeiro, porque lembra, repita comigo, um abismo puxa outro abismo. E você sabe uma das coisas, eu atendo pessoas, geralmente na quinta, na sexta, muitas pessoas, e eu acabei pegando alguns padrões. Sabe um dos padrões que eu mais encontro as pessoas usando? É aquele, mas eu não entendo, pastor. Eu não entendo por que essa área da minha vida, e é o financeiro, viu? Não é saúde, não geralmente é essa colocação, pastor, meu financeiro não vai, meu financeiro não muda, meu financeiro não caminha. Por quê? Porque está permitindo coisas em outras áreas que está afetando essa. Consegue acompanhar, pessoal? E realmente dá um nó na cabeça. Porque eu estou falhando numa área e eu estou colhendo em outra? Sim. Porque um abismo puxa outro abismo. Quando eu estou em falta com Deus, Deus ele pode atuar em qualquer uma das áreas para nos quebrantar. Repita comigo, onde Deus me testa é exatamente o ponto que eu devo trabalhar. Sabe quando Deus está te testando muito num ponto? Sabe quando Deus está te fazendo várias vezes? Parece que você vai voar e Deus te puxa. Parece que você vai decolar, que agora, nossa, nessa empresa eu vou prosperar, eu vou crescer, minha família vai chegar em... Aí Deus vai lá e te puxa. Por que Deus permite? Por que Deus faz isso às vezes? Porque Ele quer que eu trabalhe coisas que eu ainda não trabalhei. Então eu poderia citar vários exemplos aqui. Sabe aquelas mentiras? Existe até um exemplo, existe até uma expressão que nós vemos aí fora, que o pessoal fala que é mentira branca. Sabe mentirinha branca? Não, isso aqui é só uma coisinha, é só uma desculpinha e vai passar batido, depois os meus acertos vai compensar aquele erro. Lembra de Jacó? Que já nós iremos ler sobre essa passagem, mas você vai se lembrar que Jacó, ele era o quê? Um enganador. E por um tempo pareceu que tudo estava dando certo. Por um tempo pareceu que ele ia pegar a primogenitura e que ele ia prosperar, ia avançar, ia crescer, mas depois nós vemos ele colhendo aonde? Na casa da onde? Do sogro dele. Porque tudo que nós fazemos, ainda que você diga, mas foi lá atrás, isso volta, isso pode impedir o avanço na minha vida. Amém?
Então, pessoal, tudo isso que eu estou falando, eu poderia citar muitas outras coisas aqui. São obras mortas. Não se ofenda com essa mensagem, porque muitas dessas coisas já não existem mais na nossa vida, amém? Mas às vezes uma coisinha ou outra está tentando entrar. Lembra que o que Deus disse para Caim? O pecado está à porta, ele quer dominá-lo. O pecado está à porta, ele quer te dominar. O pecado está na sua porta todos os dias para dominar o seu casamento, para dominar a sua vida financeira, para dominar a sua vida espiritual. Sabe aquelas pressões? Não, ao invés de você ler a Bíblia, vai passear, vai fazer qualquer outra coisa, menos não leia a Bíblia. Não busque a palavra de Deus, não coloca nesse culto, não venha para a igreja. São os bombardeios. Existe até um exemplo, eu não sei se eu ouvi isso, mas nós somos como um barco. A nossa vida é como um barco. E os problemas é como o mar. Quando você tem um barco ali e o mar à volta, o que o mar quer fazer com o barco? Ele quer pressionar, pressão. E os problemas é a mesma forma. Eles estão nos pressionando o tempo todo, toda hora. E se eu não me atentar aos pontos que eu já falei lá atrás, para não repeti-los aqui, logo, logo eu estou repetindo. Abra sua Bíblia nesse momento, em Gênesis, capítulo 27, versículo 22. Diz assim: Jacó aproximou-se do seu pai, Isaque, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Essa palavra, quando a bispa pregou ela entrou de uma forma tão profunda. Eu precisei, várias vezes meditar e estou meditando ainda, porque olha a profundidade dessa escritura. Isaque estava como eu e você. Às vezes você tem uma pessoa ali que tem a voz de Jacó, mas as mãos de quem? De Esaú. E quando a gente olha, isso seja para contratar alguém, para trazer alguém para perto, às vezes uma amizade, seja o que for, a gente precisa considerar as duas coisas, a voz e as mãos. Se a voz é aquela voz de Jacó, aquela voz que te convence, aquela voz, você precisa olhar para as obras também. Será que essa pessoa, o que ela fala, ela faz? Será que o que essa pessoa está me prometendo, ela vai me entregar? Eu preciso considerar essas coisas. Senão eu estou contratando pessoas, eu estou chamando pessoas para perto de mim, que tem a voz de Jacó, mas as obras é de Esaú. E quais eram as obras de Esaú? Esaú ficou conhecido por quê? Esaú ficou conhecido por desprezar a primogenitura, o que ele tinha de maior valor. Então, se coloque nessa posição, e agora se coloque na posição desta pessoa. Será que eu não tenho a voz de Jacó e as obras de Esaú? Será que o que eu digo para minha esposa, será que o que eu digo para os meus filhos, eles podem ver através das minhas mãos? Eles podem ver pessoas que honram com compromisso ou pessoas como Esaú, que desprezam os compromissos, que desprezam aquilo que tem maior valor? Nós vivemos um tempo onde as pessoas têm terceirizado a família, terceirizado o trabalho. Hoje, pode ver, hoje não existe mais funcionário. Tudo inteligência artificial. Hoje você vai entrar para qualquer loja, vai te jogar ali num lugar só inteligência artificial. Então, eu te digo,
Quais são as coisas que você tem terceirizado hoje que não vale a pena? Porque hoje eu tenho 24 anos, talvez você tenha 40, outros 30, outros chegando aos 50. Essa saúde vai durar por muito tempo? Essa disposição que você tem hoje, você vai ter essa mesma disposição amanhã? E eu vou além. Ainda que você tenha o melhor físico do mundo, a melhor disposição do mundo, você vai ter o tempo de construir novamente esse relacionamento com seu filho? Quantos filhos hoje que não querem mais saber dos pais? Porque os pais não foram um bom exemplo. Então, pessoal, não se prenda apenas a esses exemplos. Vai olhando para dentro. Quais foram as suas frustrações? O que você fez lá atrás que você não foi um bom exemplo? Deus está dizendo para você hoje, mude, alinhe, que a sua voz, que a minha voz esteja alinhada com as minhas mãos. Amém? Aqui, em Lucas capítulo 24, versículo 1, tem uma mensagem muito importante. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Pode continuar. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam, como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando, repita comigo, entre os mortos, aquele que vive? Olha que forte. Mulher, por que você está encontrando entre os mortos aquele que vive? Então, vai vendo a cena. Elas estavam com especiarias. Eu não sei o valor daquelas especiarias, mas a gente já viu um exemplo na Bíblia de uma mulher que pegou, o melhor frasco, o melhor perfume, o mais caro. Então, acredito que fosse desse tipo de perfume ali. Então, imagina uma pessoa pagar caro, pegar a melhor essência, pegar o melhor perfume, mas aplicar no lugar errado? Quantos que estão pegando a melhor essência, o melhor perfume, para aplicar em coisas mortas? E por quê? Por que o perfume, pastor? Porque você há de convir comigo que tudo que está morto cheira mal. E uma atitude errada, por menor que seja, ela cheira mal. Não é só aquelas coisas que nós vemos lá fora. Ah, esse pecado, olha, você viu tal pessoa, caiu em adultério, tal pessoa roubou. Não, às vezes algo pequenininho já está cheirando mal. Já está te afetando, já está afetando a sua família. Algo pequenininho. Uma vez, com esse exemplo, eu acho que você vai conseguir entender melhor. Uma vez eu estava para sair, na verdade eu tinha chegado do evangelismo, eu realizava o evangelismo na quinta-feira, e um dos voluntários não tomou cuidado e deixou vazar leite. Ele estava levando o galão de leite no banco e vazou ali no carpete. Quando a pessoa olhou, falou tal, o que foi feito? A primeira pessoa que pegou para limpar, ela esfregou e aparentemente limpou. O que estava por cima não aparecia mais. Só que o que estava dentro ainda cheirava mal. E tem coisa que é exatamente isso. Ah, é só um pouquinho. Ah, eu já limpei por cima aqui, sabe? Eu já dei uma maquiada aqui, já resolveu. Eu joguei um pouquinho de perfume aqui, já resolveu. Mas o que está lá dentro? E o que penetrou, o que está lá no fundo, eu tirei?
Essas são as coisas que mais travam a nossa vida. São as coisinhas pequenas que já estão cheirando mal. E qual que é o problema? O problema, uma das coisas que eu acho que é pior, não é a pessoa reconhecer o erro. Muitos reconhecem, pastor, até em ligação já falou para mim, pastor, meu problema é esse, meu problema é que eu minto, meu problema é que de vez em quando eu dou uma escorregada, meu problema é que tal dia eu faço isso. Teve pessoas que já falou isso para mim em ligação. Mas sabe qual que é o problema? O maior de todos não é a pessoa que reconhece os erros, é aquela que esconde. É aquelas que têm situações ali, mas ela está gastando caro, com aromatizantes, com perfumes, para esconder aquilo que não tem mais como esconder. Então, pessoal, dentro dessa palavra, quais são as coisas que Deus está tocando no seu coração, falando? Nós estamos no propósito da mudança. Todos aqui já preencheram? Todos aqui já pegaram? Os que não pegaram depois, eu vou pedir para os obreiros entregar. Mas olha, aqui está a oportunidade da nossa vida, de entrar o ano que vem de cabeça, para viver o melhor tempo das nossas vidas. Então, quais são as situações que Deus está falando nesse culto para você? Anota aqui e elimina da sua vida. Porque para que Deus ele possa fazer o melhor na nossa vida, para que nós venhamos viver o ano novo do Senhor, nós precisamos ser um odre, repita comigo, novo. Amém? E olha só, na continuação do texto, ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com você na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Aqui também nos dá uma lição muito importante. Aqui nós vemos essas mulheres trazendo o perfume, trazendo os aromatizantes, contando que havia um cadáver no lugar. Mas e quando Jesus estava vivo, quantas foram as pessoas que pararam para perfumá-lo? Por que perfumá-lo só depois? Por que perfumaram ele só depois que ele morreu? Entra naquele ponto que nós acabamos de ouvir. Sabe aquelas coisas que a gente vai setorizando? Ah, hoje eu não vou priorizar isso, amanhã eu priorizo. Mas amanhã pode ser que você não tenha mais. Pode ser que eu não tenha mais aquela oportunidade. Pode ser que eu não tenha mais aquela pessoa. Eu não vou pedir para você erguer a mão. Mas quantos que tinham uma barreira com o pai? E contava que um dia ia consertar essa barreira com o pai. E o pai morreu antes. Não é uma dor? Depois que você conhece a palavra, não vem aquela dor de início? Poxa, eu podia ter resolvido isso enquanto estava em vida. Eu podia ter falado isso enquanto ele estava vivo, enquanto ela estava viva. Então, pessoal, essa é uma palavra muito profunda. Porque as pequenas coisas podem impedir o novo de Deus nas nossas vidas. Repita comigo. Um dos piores lugares para se estar é dentro da igreja. Ô, pastor, o que o senhor está falando? O que o senhor está falando? Isso é parece até uma, né? Eu estou falando aqui qual que é o termo? Heresia. Mas não. Porque a gente tem um equívoco. Você sabia disso? Quando fala de pior lugar do mundo, a gente já pensa na África, a gente já pensa no presídio, a gente já pensa em meio à guerra, lá no Hamas, lá, né, no Oriente Médio, lá no Afeganistão. Mas você sabia que o pior lugar do mundo pode ser dentro da igreja? Inclusive a nós. Sabe por quê? Porque aqui você recebe uma palavra que muitos lá fora não recebem.
eu recebo uma palavra que eu sei que muitos lá fora não recebem. Muitos lá fora não têm o discernimento que nós recebemos aqui dentro. E o que a palavra diz? Quanto mais é dado, mais será cobrado. Mais será cobrado. E se eu sei disso e eu não me alinho, então significa que eu posso estar no pior lugar da minha vida. Porque Deus me deu tanto e eu posso estar naquela condição da qual Ele vomita. Então, pessoal, vamos pegar essa mensagem. Essa mensagem ela se estende para todas as áreas. Lembra, um abismo puxa outro abismo. Eu não posso ter a voz de Jacó e as mãos de Esaú. Eu não posso querer viver o novo de Deus se eu não me tornar o novo. Então, com seus olhos fechados, não precisa se levantar nesse momento. Eu quero que você peça para o Senhor, Senhor, me dê a revelação dessa palavra. O que eu ainda não entendi. Se o Senhor disser que eu tenho que acrescentar mais alguma coisa no meu projeto, eu vou acrescentar mais uma, mais duas, mais três, mas eu não vou ter o mesmo final de ano que eu já tive lá atrás. Eu não vou viver mais a mesma coisa, o mesmo tempo. Eu quero viver o novo do Senhor. Então, eu declaro aqui, cada um que está aqui, eu declaro você recebendo discernimento do Senhor para mudar aquilo que Ele quer que você mude, aquilo que você precisa mudar para viver o novo em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, pessoal? Então, eu quero que você se levante nesse momento, com suas mãos no coração, seus olhos fechados. Vamos parar tudo agora. Para de focar em quem está do seu lado. Às vezes a sua esposa está do seu lado, às vezes seu marido está do seu lado, às vezes seu filho está do seu lado. Foca agora na palavra. O que Deus Ele está te impulsionando agora? É como se fosse uma mão segurando nas suas costas e te empurrando para frente. O que Deus está te falando? Vai, é hoje. Entrega isso hoje. Faz isso hoje. Não deixa para amanhã. Já faz um tempo que eu estou cobrando isso de você. Com algumas pessoas Deus está dizendo isso. Já faz um tempo que eu estou cobrando essa atitude de você. Você promete muito, mas faz quase nada daquilo que você promete. Daquilo que você se compromete. Fala para o Senhor, Senhor, hoje eu quero um alinhamento. Hoje eu tô voltando para Betel. Hoje eu estou voltando para o início. Eu estou voltando, meu Pai, para aquela condição que o Senhor pode honrar, que o Senhor pode abençoar. Nós aprendemos que tudo é santo. Tudo é santo. O teu trabalho é santo, a tua família é santa, o seu carro é santo, a tua roupa é santa, tudo é santo. Então, se tudo é santo, se tudo foi feito para a glória do Senhor, por que ainda tem coisinhas que têm entrado, que têm sido permitidas? Então fala para o Senhor hoje, Senhor, eu estou abrindo meu coração, eu estou pegando esse propósito para mudar de vida, eu vou mudar a rota da minha vida, porque um pequeno desvio pode me levar lá na frente para um lugar muito longe, mas se eu me alinhar hoje, alguns centímetros, alguns milímetros, eu posso chegar no destino que o Senhor preparou para mim. Alguns Deus está dizendo, esse é o teu tempo de me priorizar. As obras mortas são as obras que eu não me agrado. Muitos aqui pararam de priorizar o Senhor. E eu não digo na igreja, mas às vezes no dia a dia. Aquele tempo com Deus,
aquele tempo de ler a Bíblia, aquele tempo de falar com Deus, que só você sabe, que só você e Ele sabe. Aquelas ofertas que Deus toca no seu coração, e às vezes não é muito, às vezes é aquelas moedinhas que você está no bolso, que Deus está falando, entrega isso, se você entregar isso para mim, eu vou abençoar todo o resto, eu vou te exaltar, eu vou te levantar. O que é ouro, prata, riqueza para o Deus que criou elas e para o Deus que pisa sobre elas? Para o Deus que construiu uma cidade que amanhã nós estaremos andando em cima de ouro, em cima de pedras preciosas. Então, fale com Deus nesse momento. Eu vou te dar um tempo para você falar com Ele. Se abra nesse momento, busque a presença de Deus, não se intimide. Fale com o Senhor agora, fale com o Senhor nesse momento. Totalmente santo, não há outro tão santo. Fascinado estou, fascinado estou. Santo, totalmente santo, não há outro tão santo. Fascinado estou, fascinado estou. Vou no secreto te encontrar e ali vou adorar. Como os anjos vou a ti me prostrar. Sim, tua presença é sem igual, é uma visão do céu, onde os anciãos a ti se rendem. Santo, Ama, diga isso para Ele. totalmente santo, Totalmente santo. Não há outro tão não há santo. outro tão santo. Diga que você está mudando. Fascinado Diga que você está se levantando hoje. E você não vai trocar a beleza dele por nenhuma beleza dessa terra. Diga isso para Ele. Eu não vou mais te trocar pelo tesouro. Eu não vou mais te trocar pelas bênçãos, pelos prazeres. Vamos, gente, reage. Eu não vou mais te trocar por um momento de prazer, por uma oportunidade que no fundo é só para ficar mais longe do Senhor, que no fundo é só para ficar mais longe de Ti. Senhor, vai tomando cada um nesse momento, Senhor. Meu Deus, vai tocando cada um nesse momento. Meu Deus, vai tocando cada um nesse momento, Senhor. Meu Deus, e eu peço, meu Pai, meu Deus, o que eu não pude, meu Pai, meu Deus, o que eu não pude falar, aquilo que, meu Pai, não saiu, meu Deus, da minha boca, Senhor. Eu oro para que o Senhor tome cada um nesse momento. Meu Pai, revele aquilo que não foi entendido. Meu Pai, toca, meu Deus, de forma poderosa. Meu Deus, mas levanta, Senhor. Levanta, meu Pai, que possamos nos levantar nessa noite, meu Deus, para viver o melhor tempo da nossa vida, o melhor tempo da nossa história e com o seu projeto. Eu quero que você pegue seu projeto nesse momento agora. E eu quero que você levante aos céus e diga: Senhor, meu Deus, eu declaro agora esse problema que eu apresentei ao Senhor desde o primeiro dia, eu declaro que já caiu por terra, não vai mais ter poder sobre a minha vida. Eu te desautorizo enfermidade, eu te desautorizo frieza espiritual, eu te desautorizo toda enfermidade, todo problema, seja problema físico, seja problema na saúde, no trabalho, na empresa. Eu dou uma ordem
agora todas essas situações, problemas no casamento, problemas, dívidas, eu dou uma ordem agora, toda dificuldade para falar, dificuldade para andar, dificuldade para respirar, problema número 1, problema número 2, problema número 3, eu declaro agora, do maior ao menor, todos os gigantes, todos os problemas, em nome de Jesus, que saia, e saia, e saia, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu creio, eu tomo posse da minha mudança. Esse é o dia que eu assumo um compromisso inquebrável com o meu Deus. Eu vou priorizá-lo. Não importa o que eu tiver que abrir mão, Deus sempre vai ser a minha prioridade. Porque se Deus for a minha prioridade, eu serei a prioridade dele. E não vai ter nada na minha vida que permanecerá do mesmo jeito, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém.